foi criado pela avó, e toda a dificuldade dele de chegar num time de primeira divisão, enfim, aí de repente dá uma virada, quer dizer, e mostra a personalidade que foi relatada, né, pelas testemunhas que vocês tiveram. Na verdade, sim, o livro acontece que ele é um pouco de uma tragédia social. Todos os personagens envolvidos nesse caso sofreram problemas na infância, e a gente conta um pouco disso. A gente não é um mergulho na vida do Bruno, mas a gente tenta contar um pouco da vida deles para mostrar por que chegou àquele ponto. Então, assim, o Bruno ele tem traços de bipolaridade. A gente entrevistando pessoas que conviviam com ele no Flamengo. Ele era capaz de dar uma entrevista para um repórter um dia e, à tarde, passar pelo repórter e sequer falar oi. Então, assim, as pessoas narram esse tipo de situação. E eu acho que a gente mostra um pouco dessa veia. As pessoas tinham medo dele. O goleiro reserva do Atlético Mineiro, desde garoto, tinha medo dele. Medo de apanhar dele. Então, tem coisas assim muito impressionantes. Agora, tem imagens, né, do indefensável. Inclusive, no último jogo, eles contam aqui que ele já estava cabisbaixo. Eu acho que tudo isso viu, né, quando ele atuava no Flamengo. Foi no dia 5 de junho de 2010, um sábado, e as arquibancadas do Maracanã estavam coloridas aí de vermelho e preto. Era a última partida antes, e coincidentemente nessa época do ano, né? Antes da Copa do Mundo da África do Sul. E aí, de repente, nessa última partida, antes do fechamento do Maracanã para a reforma, para essa Copa que aconteceu agora em 2014, ele, na verdade, fechava o gol ali do Flamengo. Ele era capitão do time, era um ídolo, estava com 26 anos. Mas diz que tem relatos que vocês narram aqui que, em vez daquela alegria que ele sempre tinha nas horas que ele estava bem com os amigos, ele estava cabisbaixo, estava meio calado e tal. Ele, no dia do julgamento, ele admite que nesse dia... Né? O time perdeu, ele falhou nesse jogo. Mas assim, e aí algumas coisas que a gente mostra bem no livro é esse relato de os momentos antes. A Elisa já estava, quando ele entra em campo para jogar esse jogo, a Elisa já estava sequestrada há quase 24 horas. Lá no sítio? Não, na casa dele ainda no Recreio. Na Barra, no Recreio. Na casa dele. Ela já estava sequestrada há quase 24 horas. Ele liga, ele está no vestiário se arrumando para jogar. Enquanto a torcida estava lá fora gritando, ele estava no vestiário. Ele liga para o Macarrão 2 vezes para saber de como é que está o andamento do sequestro. Então, assim, realmente não havia condição de um profissional jogar futebol com uma pessoa sequestrada dentro de casa. Né? Quer dizer, ele a enganou para esse sequestro, na verdade, né? Porque ele prometeu que daria a ela R$30 mil e um apartamento. Não, inclusive estava marcado, ele supostamente teria marcado de fazer o exame do DNA aqui no Rio, por isso, daí ele ter atraído ela ao Rio. E já estava marcado o dia do exame. Já estava marcado o dia do exame, inclusive. Seria uma semana depois dessa data que ela morreu. Ela foi sequestrada no dia 4 e no dia 11 ele teria uma audiência na Vara de Família aqui no Rio, onde ele se comprometeu a fazer o exame de DNA e, em caso positivo, pagaria uma pensão de R$ 3.500 mais plano de saúde para o menino. Naquela época, em carteira assinada, ele ganhava 120 mil, fora luvas de clube, premiações, dinheiro mais uns 90 mil. Pela propaganda, né? Quer dizer, ele estava algo em torno de 250 mil. Apesar que também, pelo jeito que vocês contam aqui, ele nunca soube administrar um tostão dele, porque quem pagava as contas ou era o Macarrão ou era um outro... Marcelão. Marcelão, antes, né? Depois o Macarrão, onde ele confiava todas as contas da ex-mulher, da casa, dos carros, enfim. Ele não tinha muito controle sobre a vida dele. Não tinha preocupação nenhuma com dinheiro. A gente conta no livro, conseguimos localizar um empresário de Petrópolis que vende roupas de marca para muitos jogadores. Bruno era um desses compradores e de uma tacada só ele dá um cheque de R$107 mil. Macarrão entrega esse cheque ao vendedor. Eram roupas de marca, ele comprava para a família toda, para os amigos. Ele realmente não tinha muita preocupação com dinheiro, em fazer um pé de meia. E lá nesse sítio do Bruno, que pelo jeito é um belo lugar, né? Ele, onde ela desapareceu, a partir dali, ele dava festas homéricas, né? Quer dizer, ele dava... deu festa, inclusive, com ela sequestrada dentro do sítio. Pois é, mas não era festa, pelo que vocês relatam também. Não eram festas normais, quer dizer, eram bacanais, né? Levava um time, que eu acho que é o 100%, que ele patrocinava lá perto do sítio. E aí ele descia com perua cheia de... Quer dizer, isso é relato de quem, esse relato? Deles próprios. Eles admitem que isso acontecia. Os jogadores?
Não, o Bruno diz isso no... Ah, é? No Bruno, Macarrão, ele admite. Eles todos falam de festas e orgias com meninas. Um ano antes, num jogo entre Flamengo e Cruzeiro, Ana, ele fez no sítio também uma festa dessas, com garotas de programa, os jogadores participaram. E 2 garotas de programa contaram depois à polícia que não foram pagas e que foram, inclusive, agredidas nessa festa, né? Porque exigiram o pagamento e elas ganhavam R$350, era isso? Pelo menos era o valor delas. cobrado. Quer dizer, e com a mulher, com a Elisa presa lá dentro, quer dizer, ela estava em cárcere privado ali dentro. No dia 8, ela foi sequestrada dia 4. No dia 8 houve uma festa nesse sítio. Dessa festa participaram vários amigos dele do 100%, participaram várias meninas, inclusive ele até saiu mais cedo, ele foi dormir com uma das meninas, e nisso tudo a Elisa dentro da casa, com a criança, machucada, ferida na cabeça. E essas pessoas sabiam da existência de alguém dentro da casa? Não, dois desconfiaram, tanto é que eles depois se tornam testemunhas importantes, o Sérgio, que era primo dele, do Bruno, que acabou morto numa morte muito misteriosa. O Sérgio é aquele que os acompanhou quando levou a Elisa para, teoricamente, na casa dele. Esse é o menor. É o menor. O menor é que hoje não é mais menor. Ele ficou 3 anos preso, na verdade não é nem preso, é apreendido. E hoje ele está livre. O Sérgio é o que ajuda a polícia a fazer a reconstituição depois. O Sérgio reconstitui todos os últimos passos da Elisa. E o que sabia esse que foi teoricamente assassinado? Não, ele foi assassinado. Foi assassinado. O que não se sabe, que há uma dúvida é de se foi aquilo mesmo. É uma briga com um suposto traficante lá de Minas. Estava com raiva porque esse Sérgio teria mexido com a mulher do traficante. Mas ele sabia mais do que ele esteve na casa o tempo inteiro. Ele contou, né? Durante esse período. Ele cuidou da Elisa, nos relatos afirma que levava comida para ela, então, ela e o Bruninho, né, o bebê. Então, ele participa de todo esse momento. E aí tem um outro local considerado chave no assassinato da Elisa, é a casa do Bruno, né? O Marcos Aparecido dos Santos, que é o Bola, né? O Bola. Bruno não, o Bola. É um primo de Bruno, menor, inclusive, que é esse que os meninos estão dizendo aqui, contou que a Elisa foi levada para a casa de Bola e ela teria sido agredida, que são essas imagens aí, por Macarrão, e morta por asfixia pelo ex-policial. Ainda de acordo com ele, o corpo foi esquartejado e dado como comida para os cachorros de Marcos Aparecido dos Santos. Dias depois, inclusive, o primo de Bruno disse que tinha inventado a história toda, me parece, e voltou atrás. Ele manteve essa história depois? Ele foi e voltou algumas vezes, né? Mas há um depoimento mais contundente de todos. Mais do que isso, assim, era impossível a polícia chegar naquela casa se esse menino não ajudasse, porque eles não tinham pista. Então, ele é quem leva a polícia até essa casa. Então, assim, aí ficou muito claro. Quando há um momento emblemático, inclusive no processo o promotor usou muito isso, que quando o menino consegue, enfim, encontrar a casa, junto com os policiais, inclusive os policiais aqui da DH do Rio de Janeiro, com os policiais de Minas, ele se urinou inteiro, de medo. Menino. Ele se urinou inteiro de medo, e aí ele não queria mais entrar, e aí houve uma negociação calma para tentar entrar. Quer dizer, ele ficou aterrorizado mesmo. Ficou aterrorizado. E ele consegue descrever a casa por dentro, do lado de fora, né? Ainda para os policiais, ele consegue descrever onde ficava cada cômodo e o que aconteceu em cada momento, e com uma perfeição, uma riqueza de detalhes. Não se tem dúvida nenhuma. Quer dizer, agora o que não se sabe ainda é onde foi parar o corpo, porque por toda... A gente ficou muito chocado na época quando... Né? O senhor não fica, doutor Delano? Não, olha, o crime é horrível. Eu acho que é uma história macabra. O senhor que é criminalista, o senhor trabalha com essa área. Eu vou chegar no senhor ainda, mas quando ouve falar que você esquarteja alguém, joga para cachorro, seja lá a marca que for, né? É uma coisa que... O senhor já tinha visto isso na jurisprudência brasileira, pelo menos? Não, essa questão, inclusive, envolvendo cães, é uma coisa jamais vista. E todo o enredo, né, envolvendo o filho, envolvendo essa confissão do Macarrão, quer dizer, os detalhes sórdidos, os detalhes grotescos, né? Então, os requintes que foram narrados nesse julgamento, eu acho que o buraco sempre é mais embaixo. A gente pensa que já viu tudo, Ana,
Mas não, infelizmente a natureza humana consegue cada vez mais, por um lado, nos decepcionar nesses desvios de personalidade, nesses crimes Agora, até hoje o injustificáveis. corpo não se sabe, não se tem pista ainda. Quer dizer, andou-se... O promotor, o promotor e o delegado, são 2 delegados, o Júlio Vilk e a Alessandra Vilk, que são os que realmente desvendaram esse caso, junto com a Ana. E o promotor, a desconfiança é de que não haja mais corpo, porque eles destruíram o corpo. E por isso que o Bola, o tempo inteiro, mantinha-se tranquilo. Provavelmente ele dizia para o Bruno, fica tranquilo. Fica sossegado porque não vão achar o corpo. Não há... E ele, na cadeia, ele diz para um detento, que foi testemunha inclusive, que só seria possível se peixe falasse. Então, assim, há uma desconfiança de que eles jogaram na Lagoa do Nado. A polícia ainda pensou em esvaziar a Lagoa do Nado, mas era uma coisa impossível. Viram que tecnicamente era impossível. Mas, assim, é possível que os destroços dela, se tinha alguma coisa... Como é que ele se portava, assim? Vocês estiveram presentes? Eu acompanhei todos os julgamentos. Nós 2 acompanhamos todos. Os meninos também estavam lá. Há só um detalhe em relação à morte na casa, Ana, que a questão dos cachorros, as próprias autoridades explicam que provavelmente aquela versão foi apresentada para que o Jorge... o primo, que até então era menor, e o Macarrão se mantivessem calados e não entregassem o Bola. Fato que se confirmou, né? De fato, nenhum entregou o assassino. Então, que teria sido uma encenação para que eles se apavorassem e realmente não contassem nada, não apontassem o matador, né? Ao longo do julgamento, a gente percebia que o Bruno estava sempre muito de cabeça em pé e orientado pela sua defesa para que, em alguns momentos, se mostrasse abatido, né? Abaixava a cabeça, com as mãos entrelaçadas no pescoço, se emocionava de alguma forma em alguns momentos e mantinha uma Bíblia no colo, mas a Bíblia de cabeça para baixo. Aí estão as imagens aí do julgamento, né? Porque depois de todos esses mistérios, investigações, o ex-goleiro foi para a júri popular e esse júri aconteceu em Contagem, em Minas Gerais, mesmo em março do ano passado. E parece-me que foram durante 4 dias, foram ouvidos 15 testemunhas de acusação e de defesa, né? E a sentença foi lida dia 8 de março, em 19 minutos, pela juíza Marixa Fabiane Lopes Rodrigues. Ele foi condenado, na verdade, a 17 anos e 6 meses em regime fechado por homicídio triplamente qualificado. O júri considerou que houve motivo torpe, asfixia e uso de recursos para dificultar a defesa de Elisa Samúdio. Aí o Bruno também foi condenado aos 3 anos e 3 meses de regime aberto por sequestro e cárcere privado e mais 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver. Então, o total da pena, 22 anos e 3 meses da sentença. E quem deu a sentença foi a juíza Marixa Fabiane. E ela disse palavras, inclusive, na execução, né, que a execução do homicídio de Elisa Samúdio foi meticulosamente calculada e que Bruno acreditava e sabia que sumir com o corpo seria, como eles disseram, uma imunidade certa. Agora, a pergunta que me fica nesse momento, e por isso eu pedi ao doutor Roberto Delmanto Júnior, que quer que eu chame de Roberto, e é muito jovem mesmo, vou chamá-lo, para que me explique. E o doutor Roberto chegou aqui, olha, eu não pude botar em cima da mesa, Roberto, porque ele tem 2 Bíblias aqui, que já que a gente está falando em livro, né? Porque o senhor é muito qualificado para falar o que fala. Então, coautor aqui de Leis Penais Especiais Comentadas, né? E que pesa 2 quilos, e mais Código Penal Comentado, quer dizer, um desses livros já venderam, que eu soube, é um recorde de vendas em livrarias por conta do assunto bem feito. E olha, gente, é tudo letrinha para advogado mesmo, para a gente não entender coisa nenhuma. E aí é feito por um público muito específico, mas é o livro mais vendido de Código Penal brasileiro. E além disso, ele acho que se cansa desse negócio de muita criminalidade. Ele atua na área de preservação ambiental e luta lá, inclusive em São Paulo, pelo Parque Bulemax, para que a gente mantenha, e o Brasil agradece, né? Mas, enfim, a gente viu aí essa reportagem que eu comecei o programa, onde como é que vocês se sentem quando vocês... Que
sabem mais da história que muita gente, né, a maioria de nós, se sentem quando dizem assim, olha, o Bruno agora vai poder sair, jogar futebol e voltar. Não responde no próximo bloco, eu volto já. Até já. E aí eu estou voltando aqui do intervalo, que eu fui ali pedir para a minha produção colocar um trecho de uma entrevista do Bruno, que foi logo no início que a Elisa tinha mandado já o vídeo, já tinha ido para o ar o vídeo que a Elisa tinha feito com você. Foi acho que no último treino do Flamengo antes do jogo. Isso. Teve uma entrevista dele perguntando como é que ele estava com relação àquilo, dela ter dito aquilo, e parece que ela já tinha desaparecido. Ele mente, dizendo que não via ela há muito tempo. Roda para mim. Por enquanto, através do meu advogado, é uma situação muito assim, meio que delicada, né? Estou chateado, né? Eu acho que estou torcendo muito para que ela possa encontrar ou ela possa aparecer, entendeu? Está sendo constrangedor, não só para mim, mas para toda a minha família. Chateado eu estou chateado por fato dela ter desaparecido. Mas, poxa, quero que ela apareça logo, né? E que a gente possa logo voltar a gente possa conversar, a gente pode voltar a ser feliz outra vez, né? Porque tá difícil. Ela te entregou o bebê? Quem entregou o bebê? Não, eu acho que, igual o meu advogado falou, não posso falar, mas quem trouxe a criança para mim foi o Macarrão, que é um funcionário, né? Que acabou me entregando a criança, falando que ela tinha deixado a criança com ele, tinha resolver uns problemas pessoais. Né? Ele é meu funcionário e ele que pode responder melhor do que eu. Bruno, como é que está sendo para você e para sua família enfrentar esse assédio todo, sua esposa, suas filhas? É meio constrangedor, né? Aí eu já falei, deixei bem claro, deixei nas mãos de Deus, né? Que Deus sabe o que faz. Né? Eu acho que estou torcendo muito aí para que ela possa aparecer e acabar logo com essa situação que está sendo chato, estou triste com isso. Né? Vi a entrevista do pai dela, estou torcendo muito para que ela apareça, né?